Amigos telespectadores, mais uma vez, boa noite a todos. Com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, o programa Eu e Você está começando e nós vamos aos assuntos que esperamos sejam, como sempre, do agrado de todos. Nós vamos falar especialmente sobre o camelódromo da Rua Uruguaiana, que é, na verdade, uma vergonha. E as coisas parece que vão muito mal por lá. Chegou a ser fechado e agora está aí cheio de problemas. Também vamos falar sobre a violência que, infelizmente, está afastando pessoas de prestígio da nossa cidade, o que é muito grave. Então, eu espero que, mais uma vez, possamos, junto aí com os nossos convidados dessa semana, abordar assuntos do interesse de todos. Mas o nosso deputado Gerson Berger, como acontece sempre, todas as semanas, ele vai contar a sua tradicional historinha. E olha, minha gente, a desta semana é muito emocionante, é muito especial. Mas antes da historinha, Gerson, nós vamos falar sobre questões bastante tristes. A semana que se encerra foi de perdas muito significativas. Começamos falando do falecimento de Alexander Lax, um dos últimos sobreviventes dos campos de extermínio nazista. Lax foi um guerreiro. Levou sua triste experiência a escolas públicas e universidades, sempre com a frase: Holocausto nunca mais. Que descanse em paz. Com muita tristeza também nós registramos a morte no Rio do ex-prefeito Luiz Paulo Conde, que teve uma importância muito grande, muito especial para a cidade do Rio de Janeiro. Ele tinha uma visão urbanística voltada especialmente para o cidadão. Conde, como secretário de urbanismo, como todos sabem, no primeiro governo do prefeito César Maia, foi o responsável por projetos de revitalização da maior importância e que mudaram significativamente o visual da cidade. A começar pelo Rio Cidade, implantado em vários bairros, como Ipanema, Leblon, Copacabana, depois Jacarepaguá e tantos outros locais. Conde foi um excelente prefeito. Talvez eu diria um dos melhores. Na segunda metade de seu governo, ou seja, de 1999 ao final de 2000, o nosso deputado Gerson Berger, que na ocasião era presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ficou na condição de vice-prefeito e, por diversas vezes, assumiu a prefeitura na ausência do Conde, que viajava muito. Também, Gerson, nós não poderíamos deixar de registrar aqui um projeto seu que foi muito significativo, principalmente para as pessoas mais pobres, o Favela Bairro, que urbanizou várias comunidades no Rio e, como eu disse, foi uma iniciativa sua. Ele era muito sensível às questões sociais, que eu posso dizer, era um excelente técnico, mas não era um bom político e não teve a visão, e você sabe muito bem disso, Gerson, de escolher quadros políticos que pudessem assessorá-lo. Por isso, em 2002, por menos de 50 mil votos, ele perdeu a reeleição para o seu criador, o prefeito César Maia, e hoje vereador. Conde sofreu muito naquela ocasião e, mesmo tendo sido eleito depois vice-governador da Rosinha Garotinho, acho que não conseguiu mais se encontrar na política. Você, Gerson, que conviveu bem de perto com o ex-prefeito Luiz Paulo Conde, quer acrescentar alguma coisa? Tereza, muito haveria a acrescentar, especialmente o amor de Conde pelo Rio de Janeiro. Como você já disse, foi um bom administrador. Cometeu erros, claro, sim, mas seus avanços para o Rio foram enormes. Além do Rio Cidade e do Favela Bairro, Conde tirou do papel a linha amarela, tão importante para a cidade. E também
um homem culto, apaixonado por música clássica, amante da boa mesa e amigo de seus amigos. Às vezes, teimoso, mas muito simples e humilde no trato com todos os que cercavam. Substituído por mim diversas vezes na prefeitura, devo dizer que jamais fiz uso da caneta para qualquer decisão, ficando apenas uma posição de atenção e controle que o cargo exigia. O Rio ficou mais pobre sem o prefeito Luiz Paulo Conde. Que descanse em paz. Olha, Gerson, ouvindo você falar do Conde, me recordei com muita saudade de uma entrevista sua com ele no Palácio da Cidade. Realmente foi um momento muito interessante. Olha, lá se vão quase 20 anos e são perceptíveis, eu diria. Olha, eu quero agradecer as palavras do Berger e aceitei logo esse convite porque eu tenho muitas lembranças positivas das minhas relações com a comunidade judia. Mas, Gerson, eu também me lembrava de uma característica que nós não citamos aqui do Conde e que você teve a oportunidade de presenciar junto comigo, que era o amor das crianças pelo prefeito Luiz Paulo Conde. Onde ele chegava, era uma criançada que o rodeava, que eu ficava assim impressionada. Na Maré era muito comum, ele, por solicitação do nosso deputado Gerson Berger, na época vereador, ele inaugurou algumas creches e era tanta criança em volta dele, com carinho, com tanto amor, e ele tinha realmente esse carisma com as crianças. E olha, Gerson, me lembrando do Conde, do carisma dele com as crianças, eu vou te pedir que você conte aquela historinha emocionante que você me contava há pouco. Eu espero, Tereza, que você goste dela. Vamos lá. Um homem viúvo foi convidado pela filha para morar com ela, o marido e um filho de 5 anos. O netinho logo se afeiçoou ao vovô. Ficaram muito amigos. Passeavam todos os dias na praça e certo dia, ao voltarem para casa, na hora do almoço, a filha havia preparado uma canja que servia numa sopeira. Todos pegaram seu prato e foram servidos pela dona da casa. Na hora em que ia servir o pai, a mão do vovô, que tinha a doença de Parkinson, tremia. Depois de ter o prato cheio pela filha, o prato escapou de sua mão, caiu no chão, quebrou-se e sujou o tapete. O genro, que participava do almoço, aos gritos, disse para a esposa: "Você está vendo? Já tinha te dito que lugar de velho comer é na cozinha. Me quebrou o prato e ainda me estragou todo o tapete perto. A partir de agora, ele só comerá na cozinha." A filha tentou justificar o pai, mas o pai, com o dedo indicador na mão, no nariz, disse: "Por favor, filha, não brigue com seu marido, por minha causa. Não quero atrapalhar a felicidade de vocês. Não há nenhum problema, passarei a comer na cozinha." O genro saiu para o trabalho após o almoço e, ao voltar à noite para casa, encontrou o filho
sentado no chão, umas tabuinhas, prego e um martelo. O pai pergunta ao menino: "O que está fazendo, meu filho?" E ele responde: "Estou fazendo um prato de madeira para quando você ficar velhinho, colocar o prato de louça aqui dentro e for comer a sua sopinha, o prato não vai se quebrar e você vai sempre poder almoçar e jantar comigo na mesa." Ao ouvir aquilo, o pai ficou emocionado. Foi até a cozinha, chamou o sogro e pediu desculpas, dizendo para ele retornar à mesa que ele tinha feito uma injustiça. Qual a moral? As crianças são muito observadoras e muitas vezes veem aquilo que os mais velhos não veem. E na sua ingenuidade e pureza dão aos pais verdadeiras lições de vida. Quando se é jovem, há que ter paciência, os mais velhos, pois todos aqueles que não morrem jovens ficarão velhos também. Os seres humanos precisam aprender a se respeitar e amarem, a se ajudarem mutuamente, dar sempre bons exemplos aos filhos e a todos que os cercam, fazerem a sua autocrítica e não cometer injustiças. Corrigir sempre, nunca ter vergonha de dizer: "Desculpe, eu errei." É isso aí, minha gente. Tereza, espero que você tenha gostado da historinha. Ô Gerson, essa história é belíssima, muito emocionante. E como você já colocou, os pais têm que tomar cuidado também quando falam na presença dos filhos, porque eles são sempre muito atentos. É aqui uma criança que deu uma lição de vida tão importante ao seu pai. Mas nós agora vamos passar para os assuntos da nossa cidade. Nas últimas semanas, matéria na imprensa da cidade deu uma ênfase muito especial ao camelódromo da Rua Uruguaiana. Ele foi criado na década de 90 numa tentativa de normatizar o comércio ambulante, especialmente da própria Rua Uruguaiana e das adjacências. O famoso camelódromo, que possui hoje, imaginem, 1.600 boxes, onde se vende tudo, no último dia 7 foi fechado, após denúncias de que ali se vendiam mercadoria de procedência duvidosa, como contrabando, falsificação e até roubo. Mais uma vez, ficou caracterizada a falta de controle da prefeitura, que não sabe quem é quem naquele local, simplesmente porque não fiscaliza, não criou critérios rígidos na inscrição dos ambulantes para acessarem aquele tipo de atividade. O camelódromo, minha gente, deveria ter uma função social, ele foi criado para isso. Afinal, desperdiçar um espaço público como aquele, localizado numa área nobre do centro da cidade, para atender a interesses duvidosos como financeiros ou de milícias mesmo, como foi denunciado pela imprensa, que dizem domínio local, ou até mesmo a interesses políticos, isto é inaceitável. Eu pretendo, logo que terminar o recesso da Câmara, propor uma CPI que terá a finalidade de apurar e investigar o tamanho da sujeira que tomou conta do camelódromo da Uruguaiana. Afinal, é um espaço público importante, mas que possa ser importante mesmo. Para quê?
para atender a interesses únicos e exclusivos do comércio ambulante, de pessoas de classe de baixa renda e também atender ao ordenamento da nossa cidade, que mais uma vez está uma bagunça, você não acha, Gerson? Tereza, quero acrescentar ao que você falou, que é totalmente incompatível com os tempos de hoje da informática, que a fiscalização municipal não faça a sua parte. A prefeitura tem a obrigação de saber qual o tipo de atividade é desenvolvida em cada box. Não pode esperar a polícia bater no local para encontrar uma porção de irregularidades. As denúncias de que ali se desenvolvem atividades comerciais duvidosas e incompatíveis com a proposta que deu origem à sua existência. Independente do nome que seja atribuído ali a quem trabalha, se o secretário de Ordem Pública acha que o ex-ambulante passará a ser chamado de microempresário, ótimo, desde que o próprio trabalhe no seu box. Não pode o espaço ser explorado por quem não trabalha no local. Volto a dizer que as irregularidades que existem no camelódromo devem ser atribuídas quase que em sua totalidade à Prefeitura do Rio de Janeiro, que não fiscaliza nada. E ponto final. A perfeita sua colocação, Gerson, é exatamente isso. Mas é preciso que a Prefeitura, além de fiscalizar o trabalho no box, regulamente que tipo de trabalho pode ser exercido no camelódromo. Me parece que a origem do camelódromo foi a de promover a comercialização de produtos artesanais, pequenos produtos, e não produtos industriais, porque estes têm que ter a procedência identificada. Porque como é possível alguém no box, seja ele qual for, no camelódromo da Rua Uruguaiana, vender um produto industrializado como um telefone celular, microcomputador, coisas do gênero, sem que ele produza esse tipo de produto. Ele tem que adquirir esse produto de uma empresa industrial. E essa passagem do produto industrial para o comércio ambulante é que exige a atenção das autoridades. No caso, a prefeitura. Porque pode ser um produto roubado. Pode ter custado uma vida humana. Pode ser fruto de um assalto ao transporte de mercadorias, como acontece muito no Rio de Janeiro. Não quero dizer que todos os casos sejam assim. Nem estou acusando nenhum ambulante disso. Estou dizendo que a obrigação do poder público é justamente observar estas diferenças. Não observando, dá margem às irregularidades que a polícia vem observando e detectando. Pedro, acho que a colocação foi perfeita, sua e do Gerson, e há que chamar atenção para o seguinte: primeiro tem que definir o que vai ser vendido no camelódromo. E segundo, as autoridades municipais devem com frequência fiscalizar e ver a procedência dessa mercadoria, que deve ser comprovada através de notas fiscais. Eu acho que a coisa não é tão complicada assim. Eu acho que rola essa bagunça toda por conta da prefeitura absolutamente ter largado aquilo e não fiscalizar nada, como muito bem colocou o Gerson. Mas nós agora vamos passar para um outro assunto, um assunto que nos deixa muito tristes. Esta semana, ao ler uma entrevista do cineasta José Padilha no jornal o Globo, o Padilha dirigiu os filmes Tropa de Elite 1 e 2 e também o Ônibus 174. Ele foi morar nos Estados Unidos, em Los Angeles,
e desabafa ao dizer que o Rio de Janeiro está vivendo uma barbárie, citando como exemplo o caso do médico Jaime Gold, que foi assassinado recentemente na Lagoa, como todos sabemos, após roubarem a sua bicicleta. Falou do seu descrédito na polícia e a necessidade de mudar tudo na formação dos policiais. Padilha foca o peso da sua decisão nessa mudança para os Estados Unidos, relatando uma suposta tentativa de sequestro, que, segundo ele, não registrou na delegacia por falta de confiança na polícia. Infelizmente, isto é o que acontece em muitos casos de pessoas que são roubadas, pessoas que de alguma forma são vítimas de algum tipo de violência. E segundo ele também, a polícia não consegue resolver mais de 3% dos homicídios no Rio. Até aí, como eu estava dizendo, não há muita novidade nas afirmações do Padilha. Infelizmente, é a realidade cruel da nossa cidade. O que realmente me impressionou foram os comentários da conceituada antropóloga Alba Zaluar. Ela contestou o cineasta José Padilha e disse que ele não levou em conta o fim dos sequestros comuns na década de 90. Tampouco teria considerado que os casos de homicídios envolvendo pessoas de classe média e moradores da Zona Sul são quase todos resolvidos. Diz que os casos que não são resolvidos são os que ocorrem em áreas periféricas, onde as milícias e o tráfico silenciam todo mundo. E aí, segundo o jornal, a Alba passa o peso da falta de solução dos crimes para o silêncio das testemunhas e a própria família, que é imposto pelo crime organizado. É claro que quem vive no Rio de Janeiro conhece essa realidade que é extremamente injusta e cruel, pois todos os cidadãos são iguais. Os moradores da Zona Sul não podem ter tratamento diferenciado dos cidadãos da Zona Norte. O poder público tem obrigação de tratar todos de forma igualitária e inibir com rigor esse crime organizado. Você não acha, Pedro? Acho sim, Tereza, sem dúvida alguma. O Rio de Janeiro transformou-se numa cidade aberta ao crime, à violência, ao tráfico de entorpecentes, ao duelo de grupos que comercializam drogas, à intimidação das populações que moram em favelas e também as que não moram em favelas. É uma situação de calamidade que a cidade chegou, que para ser mudada exige um esforço coletivo e suporte social junto às ações de segurança. A socióloga Alba Zaluar não tem razão nenhuma em culpar o silêncio, eu me lembro até de um filme famoso, o título Silêncio dos Inocentes. A população mora em favelas, intimidada pelo tráfico, pelas milícias, com ameaça de morte para si e para seus familiares. Exigir que essa população se denuncie os criminosos e fique exposta às represálias que eles praticam, atrocidades, é querer demais da sociedade. O poder público tem que agir e, para isso, ele é constituído. Não está cumprindo a sua missão. A insegurança no Rio de Janeiro é total. A situação é caótica. O fato do cineasta José Padilha ter sido considerado uma pessoa feliz pelo secretário Beltrame, pelo fato de deixar o país, não é uma notícia favorável ao secretário. Pelo contrário, influi pior ainda, reflete pior ainda na sociedade. Foi um erro, mas o erro do secretário é uma coisa. O erro, a ausência e a omissão de uma ação conjunta contra o crime é outra muito diferente. É esta que a sociedade exige do poder público. Pois é, Gerson e Pedro, além de ler a entrevista da Alba Zaluar, também li a do ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, que, por sinal, é muito lúcida em relação ao momento caótico pelo qual passa a segurança pública, como você também colocou. Ele ratifica o desabafo do cineasta José Padilha, dizendo que o registro na delegacia de sua suposta tentativa de sequestro não surtiria nenhum efeito. Infelizmente, existe uma desconfiança na eficiência da polícia.
Por isso que roubos e furtos, crimes contra o patrimônio, têm baixo índice de registro nas delegacias, que também ali tem um atendimento precário e muito desestimulante. O que acontece é que temos uma estrutura policial totalmente ultrapassada, uma justiça muito lenta e um sistema prisional caótico. Eu concordo com o ex-secretário José Vicente quando cobra uma política nacional de segurança com metas e diretrizes capazes e claras para ajudar a reverter a situação de calamidade atual. Pena que tenham que sair do nosso convívio pessoas como José Padilha para que o assunto possa ser discutido. E voltando a esta posição do ex-secretário nacional de segurança, imaginem como é que se resolve o problema do tráfico de drogas. É evidente que somente uma política nacional poderá nos levar a algum resultado. É assim que eu penso. Mas ainda gostaria de acrescentar que o chefe da Polícia Civil, o Fernando Veloso, determinou a abertura de um inquérito para apurar a suposta tentativa de sequestro do cineasta José Padilha. Se não fosse uma personalidade como Padilha, eu tenho dúvidas se sua ação seria a mesma. E como você já colocou muito bem, Pedro, já o nosso secretário Mariano Beltrame disse que José Padilha era feliz porque podia deixar o país. Eu acho que foi uma declaração infeliz do secretário. Imagina se todos que têm boa condição econômica deixassem o país. Como ficaria a situação daqueles que têm uma situação menos privilegiada? Lamentável a declaração do secretário Mariano Beltrame, é isso que eu tinha a dizer. E Gerson e Pedro, nós chegamos ao final do nosso programa e espero contar com vocês no próximo sábado, às 11h30 aqui na CNT, e também, claro, a presença dos dois que são tão importantes para o nosso programa. Até a próxima semana.